Como um bom socialista, Benito Mussolini conviveu com Rachel Guedes sem casamento, nem mesmo civil, até que o considerou politicamente útil fazê-lo em 16 de dezembro de 1915. Antes de se casarem no civil, o casal teve Eda Mussolini em 1910. Da mesma forma, Mussolini recusou-se a batizar seus filhos Eda Mussolini e Vittorio Mussolini no nascimento, assim como seu pai Alessandro Mussolini recusou a batizá-lo no nascimento. Porém, em 1923 ele decidiu que sua esposa e filhos seriam batizados. Em setembro de 1924, depois de uma breve preparação religiosa, dada no verão anterior no segredo da ermida Camaldoli, eles receberam a primeira comunhão, e foram crismados pelo cardeal Vincenzo Vannutelli, que escreveu para a Santa Sé em abre aspas. É meu dever participar de Vossa Eminência, para que ele possa relatar ao Santo Padre as circunstâncias que determinaram e acompanharam a primeira comunhão dos filhos do presidente Mussolini. Eda de 12 anos, Vittorio de 8 anos, Bruno de 6 anos, todos os três de engenhosidade desperta, especialmente o terceiro, embora menor. Fecha aspas. Em seguida, discutindo como a função foi desempenhada e elogiando o comportamento da esposa de Mussolini, que foi abre aspas. Em tudo, correta e respeitosa. Fecha aspas, o cardeal Vannutelli acrescentou em abre aspas. O padrinho dos dois jovens e a madrinha de sua irmã foram duas pessoas íntimas da própria família, de pensamento correto, mas fora das lutas políticas. Como estava no acordo, nem jornalistas nem outros políticos foram autorizados a participar de nenhuma das duas funções e, portanto, os jornais ou não falarão sobre isso ou apenas mencionarão o fato consumado, que só pode ser para o público. Tudo parece permitir que, nas atuais circunstâncias, esse fato seja considerado um bom presságio, não apenas para a família de Mussolini, mas também para os negócios públicos. Ao participar, não sem alguma satisfação, confesso que também pensei no bem religioso e social que pode resultar disso e na esperança de não fazer algo diferente dos próprios deveres e dos pontos de vista do Santo Padre. Fecha aspas. Na verdade, o Papa Pio XI não estava muito satisfeito com o andamento das coisas. Fez o cardeal dizer que gostaria que a Santa Sé fosse informada antecipadamente do fato, também por sua relevância política, e não apenas sobre coisas que já aconteceram. Nicola Bombati e Sene Focaccia se casaram em 1905, na abadia de San Mercurial, em Forlì. O casal teve 4 filhos. A sua primogênita recebeu os nomes de Fátima Ideia Liberta, em referência às reminiscências católicas e ideais maximalistas, porém, ela morreu. Depois, eles tiveram mais 3, que foram Raul Bombati, Gea Bombati e Vladimiro Bombati, que recebeu o nome de Vladimiro de seu pai, em homenagem a Vladimir Lenin. Raul nasceu em Forlì, em 1906, Gea nasceu em Módena, em 1914, e Vladimiro nasceu em Roma, em 1922, antes de Nicola conseguir um emprego na Embaixada Soviética 2 anos depois. Sua sobrinha, Ana Maria Bombati, que escreveu o livro Nicola Bombati, Revolucionário, sobre seu tio, afirmou, abre aspas, mas aí a política prevaleceu, e Nicola não teve nenhum dos 3 filhos batizados. Raul, apesar de também ter trabalhado na Embaixada Soviética em Roma, ficou ofendido comigo porque eu havia divulgado esse detalhe. Ele insistiu que havia recebido o sacramento. Mas seu nome não aparece nos registros de batismo da paróquia de San Mercuriale. Afinal, foi precisamente seu pai, Nicola, que escreveu no semanário que dirigia em Cesena, e o Cuneu, que não havia batizado seus filhos em nome da liberdade. Fecha aspas. Vladimiro só foi batizado em 1930, como ele contou para sua amiga, Andrea Biatti, em Cortina d'Ampezzo. Foi no início daquele ano, como Mazzucco e Foglietto escreveram em Sangue Romagnolo, que sua mãe, Ericene, enviou uma carta para o Palazzo Venezia pedindo ajuda para Benito Mussolini, como relatou o jornalista, Indro Montanelli. A Biatti conta, abre aspas, Vladimiro me contou que quando criança fraturou as vértebras cervicais batendo violentamente o pescoço contra a borda de um radiador. Ele estava em extrema necessidade de cuidados, que seus pais não podiam pagar. O dinheiro que chegou debaixo da mesa do Duce permitiu que ele fosse internado na clínica ortopédica Rizzoli, em Bolonha. Mas ali a criança parecia definhada e atrofiada, então os médicos aconselharam a transferi-lo para um sanatório em Ampezano, o Instituto de Codivilla, onde poderia ter continuado seus tratamentos e se beneficiado do clima das Dolomitas. A mãe obviamente respondeu que a família não podia pagar por uma estadia nas montanhas. Uma nova intervenção de Mussolini tornou isso possível. Assim foi que mãe e filho partiram para Cortina. Fecha aspas. Nicola foi ao menos uma vez visitar seu filho lá, como mostra uma foto entregue à sua sobrinha, Ana Maria, por Rosina Delcol, então enfermeira da Codivilla, que retrata o revolucionário barbudo, junto com os familiares de outros pacientes, sentados na primeira fila. Atrás dele, na primeira cama da esquerda, vemos Vladimiro. A indiscrição também chegou aos ouvidos do padre, Pietro Frenademeis, que esteve à frente da paróquia de Cortina desde de 1922 a 1961. Abre aspas, quando Dom Frenademeis soube da signora Bombati que o menino não era cristão, e que seu pai, Nicola, ateu e anarquista, jamais consentiria em batizá-lo, ele insistiu tanto que no final conseguiu arrancar a permissão dela para administrar secretamente o sacramento ao filho pequeno, fecha aspas, relata Biatti. A essa altura, porém, o pároco foi obrigado a informar seu superior direto, o bispo de Bressanone, que percebendo a delicadeza do assunto, decidiu batizá-lo pessoalmente. Alberto Beneduce era filho de um socialista anticlerical. Seu irmão Ernesto Beneduce era afiliado à maçonaria, por isso, o convenceu a ser iniciado na loja maçônica Giovanni Bovio, em Roma, em 11 de agosto de 1905. Ele foi promovido a mestre na maçonaria em 14 de agosto de 1906. Matriculou-se na Universidade de Nápoles em 1900 e ingressou no Partido Socialista Italiano. Casou-se aos 20 anos e teve 5 filhos, que nunca foram batizados.
Às 3 primeiras filhas ele deu os nomes de Idea Nuova Socialista, Vitória Proletaria e Itália Libera. Após conseguir um emprego no Ministério da Agricultura, na direção de estatística, ele colaborou com o prefeito Ernesto Nathan, um maçom anticlerical, sem perder o contato com o Partido Socialista Italiano, em particular, com a ala reformista de Leonida Bissolati e Ivano Bonomi. Tal como os demais socialistas reformistas, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ele virou intervencionista, se alistando como voluntário no exército italiano. Beneduce foi o primeiro grande supervisor do Grande Oriente da Itália. Em 28 de junho de 1917, ele acompanhou o prefeito Nathan no Congresso da Maçonaria de Países Aliados e Neutros em Paris. Após a guerra, ele se candidatou nas eleições de novembro de 1919 nas listas do Partido Socialista Reformista Italiano no distrito de Caserta, na qual ele conseguiu se eleger como deputado. Em 1921, após ser reeleito deputado, assumiu o cargo de ministro do Trabalho e Previdência Social no governo de Bonomi. Mussolini no Il Popolo da Itália em 5 de julho de 1921 elogiou suas habilidades. Foi ministro até fevereiro de 1922 e não voltou a se candidatar ao parlamento em 1924, mas era próximo da secessão do Aventino, que foi onde a oposição se organizou para protestar contra o governo Mussolini pelo assassinato de Giacomo Matteotti, secretário-geral do Partido Socialista Unitário. Devido à crise de 29, Beneduce ajudou a criar o Instituto para a Reconstrução Industrial em 1933, com o objetivo de salvar os principais bancos italianos da falência. Beneduce foi presidente do Instituto para a Reconstrução Industrial desde sua fundação até 1939. O Instituto para a Reconstrução Industrial se tornaria o proprietário e operador de fato de um grande número de bancos e empresas, controlando, em janeiro de 1934, 48,5% do capital social da Itália. Em maio de 1934, enquanto o processo de aquisição de ativos bancários estava sendo desenvolvido pelo Instituto para a Reconstrução Industrial, Mussolini anunciou que, abre aspas, quem ainda fala em economia liberal me faz rir ou chorar, ambos ao mesmo tempo. Mais 3/4 da economia industrial e agrícola italiana estão nas mãos do Estado. E se eu me atrever a introduzir o capitalismo de Estado ou o socialismo de Estado na Itália, que é o reverso da medalha, terei as condições subjetivas e objetivas necessárias para fazê-lo. Fecha aspas.